Olá, eu sou o Marcos Valério XR no dia 26 de janeiro de 2021 e eu não pretendia gravar nada por hoje não, mas eu acabei de ouvir uma notícia no carro e foi irresistível. Segundo a Globo, uma mulher trans, ou seja, fisicamente homem, mas psicologicamente mulher, conseguiu na justiça a continuidade da sua pensão como filha de militar. Filhos de militares recebem pensão até uma determinada idade, a partir da qual só mulheres passam a receber, né? E podem receber de forma vitalícia, desde que não se casem. E um homem, mas psicologicamente feminino, ou seja, mulher trans, conseguiu na justiça obter o direito à continuidade a essa pensão vitalícia. Eu tenho um vídeo antigo nesse canal, é um dos mais antigos, já tem mais de 5 anos, que se chama Transsexualidade versus Feminismo, onde eu argumento que a realidade da transexualidade contradiz os pressupostos fundamentais do feminismo, entenda-se segunda onda, e que isso explica por que o feminismo de segunda onda demorou tanto a dar esses passos que viriam a se tornar a terceira onda, apesar de que elas estão claramente previstas dentro dele, elas são estruturais, elas decorrem espontaneamente das suas premissas, mas mesmo assim, durante muito tempo, durante mais de 50 anos, esse feminismo de segunda onda, essas premissas ficaram contidas. Por quê? Porque quando elas foram soltas, o resultado infalível é uma espécie de autodestruição, entre aspas, né? Uma fagocitação do movimento. Ele começa a meio que se contradizer num nível que vai ficando meio que insustentável. Eu não sei quanto tempo mais isso vai durar, mas eu diria que se essas visões prosperarem e continuarem prosperando de uma forma ampla, o movimento entra numa crise meio que terminal em 10, no máximo 20 anos, porque não tem como sustentar. Só não vai assim tão longe, porque eu não sei se isso vai ser mantido dessa forma. Do que eu estou falando? Desenvolver essas premissas de que você pode considerar o gênero acima do sexo como uma determinação do que venha a ser homem ou mulher, o que de uma certa forma contradiz, porque quais são os dois pressupostos fundamentais do feminismo? Feminismo de segunda onda, feminismo que eu chamo de feminismo com F maiúsculo, e que não é controverso. Qualquer pessoa da militância feminista, qualquer feminista radical vai concordar com esses dois pressupostos. Pode até discordar sobre qual que é o mais importante ou se não tem alguma outra coisa a mais, mas esses dois são imutáveis. Primeiro, a doutrina de um patriarcado opressor. Segundo, a doutrina de que o gênero é uma construção social. Aquilo que os conservadores chamam de ideologia de gênero, né? Que os feministas negam por causa do peso do termo ideologia, mas a princípio eles sustentam exatamente isso, a teoria de gênero, de que na realidade o gênero não é definido pela natureza, mas pela sociedade, e fazem a distinção sexo e gênero, admitindo provisoriamente o dado biológico do sexo, mas colocando que o gênero, enquanto construção social, é mais determinante, até o ponto de que, se a situação permitir, se o ambiente cultural permitir, eles vão sim renegar até a base biológica do sexo, como é o que estão fazendo agora. Estão dizendo que, apesar desse dado físico sexual, o que determina se alguém é uma mulher ou um homem não é o aparato físico, não é o fato dela ter um útero, de ter toda a capacidade de gestar, de engravidar, de dar à luz e amamentar. Diz que não é isso, é um outro fator simplesmente psicológico. Ou seja, então, se é assim, o sexo ficou reduzido a uma coisa absolutamente sem importância, sem significado, apesar de que é ele que determina fisicamente a realidade que nós conhecemos. Mas vamos lá. O que eu afirmei nesse longínquo vídeo chamado Transsexualidade versus Feminismo é basicamente o seguinte, que primeiro, a ideia de que o gênero é construído socialmente, ou seja, sua visão, a sua percepção enquanto masculino ou feminino é essencialmente social, é falseada pela pura existência da transexualidade. Porque a transexualidade ocorre no momento em que alguém, mesmo sendo criado com toda a doutrinação social que em tese determinaria o gênero, mesmo assim essa pessoa manifesta uma identidade de gênero invertida. O que significa que isso nasceu com ela.
Se isso nasceu com ela e resistiu à doutrinação social, então como é que você pode dizer que na maioria esmagadora dos casos em que a pessoa nasce com o seu gênero conformando com o seu sexo, isso também não é determinante, isso não é intrínseco? Porque só é intrínseco quando é a exceção, quando é a alteração da norma. Ou seja, é intrínseco a pessoa ser criada toda a sua vida com uma doutrinação social a respeito do seu gênero, mas manifestar o gênero oposto. Isso é intrínseco. Mas, por algum motivo milagroso, na maioria dos casos, as pessoas têm o gênero de acordo com a sua natureza física e a sua doutrinação social, mas aí, nesse caso, a doutrinação parece que fala mais alto que a natureza. Engraçado. Ou seja, parece que só é material quando é para ser excepcional, né? Mas o geral, não. O geral seria determinado pela cultura, mas o excepcional não. Você percebe que tem uma dissonância aí, se é que você está me ouvindo falar dessa chuva maldita. Ok, voltando agora com menos barulho. Pensa bem, você tem uma humanidade onde a maioria esmagadora das pessoas, e eu digo isso aí, é tipo 97, 98% no mínimo para ser modesto. E nesses casos as pessoas manifestam um gênero de acordo com o seu sexo. Mas aí vamos dizer que isso é construção social, que existe toda uma doutrina determinando que seja assim. Mas se essa doutrina tem poder de determinação, então por que raios algumas pessoas conseguem escapar dessa determinação e manifestar algo que lhes é intrínseco? Muito simples, meu amigo, porque isso realmente é intrínseco, só que na maioria esmagadora dos casos, esse fato intrínseco é conformado ao seu sexo. Ou seja, o gênero também é determinado, em sua maior parte, pela natureza. Não que a sociedade não tenha uma influência, mas a maior parte da determinação das características psicológicas típicas que são atribuídas aos homens e mulheres, nascem com as pessoas. Elas são desenvolvidas ao longo do tempo por questões endócrinas. Claro, nós nascemos bebês, bem mais indiferenciados em termos de sexo. Mas à medida que nós vamos crescendo, que os hormônios vão se manifestando e o corpo vai se desenvolvendo, nós vamos assumindo cada vez mais comportamentos atribuíveis a homens e mulheres. Então, como que isso pode ser uma simples questão de construção social, se essa construção social não é capaz de trabalhar em todos os casos? Se algumas pessoas nascem com a propensão invertida, e o fato de nascer com a propensão invertida ser excepcional, é um sinal claro de que normalmente nasce com a propensão regular. Ora, nós sabemos muito bem que as pessoas nascem com um sexo masculino ou feminino, mas existem algumas exceções que vêm misturado. Existem algumas confusões, essas confusões naturais. Essa excepcionalidade natural não pode ter por conta a normatividade, a generalidade natural. E, no entanto, quando se fala em questão de gênero, é exatamente isso que o feminismo está dizendo. Porque ele tem que admitir a realidade da transexualidade, mas parece que é só nessa excepcionalidade que a realidade biológica é aceita. Nos outros 99% dos casos não é. Tá vendo que tem algo que não está batendo aí, que não faz sentido? Se a cultura fosse verdadeiramente determinante na determinação de gênero, a transexualidade seria impossível, principalmente em culturas mais repressivas, e nós sabemos que nascem pessoas e desenvolvem pessoas transexuais e homossexuais, mesmo em culturas muito repressivas. A mesma coisa também vale para a homossexualidade e esse delírio psicotrópico de que até a sexualidade é construída socialmente. Mas então, ao ponto, a transexualidade desafia a premissa feminista de que o gênero é construção social. Porque caso fosse, a transexualidade não seria impossível. Uma pessoa que não poderia nascer com uma propensão determinada, que desafia a própria cultura. A única coisa a se observar é que na maioria esmagadora dos casos as pessoas nascem com essa propensão em conformidade com o seu gênero. Então pronto, a transexualidade bate de frente com a teoria de gênero. Só que não bate de frente apenas contra isso. Qual que é o segundo pilar fundamental do feminismo? É que existe um sistema social denominado patriarcado
que funciona de forma a dar vantagens aos homens, a oprimir e explorar as mulheres, e que, entre outras coisas, determina o gênero. E que, na verdade, esse sistema seria assim até hoje. De acordo com feministas, até hoje a mulher é oprimida na sociedade. Até hoje o homem tem um número de vantagens. Ser homem é uma maravilha, é fácil. Ser mulher é muito difícil para enfrentar os desafios sociais. Né? Aí o camarada pega, nasce homem e mesmo assim quer ser mulher. E você já viu em qualquer sistema social que claramente oprime um determinado setor, alguém da classe privilegiada querer se tornar da classe oprimida? Você já ouviu falar de algum senhor de engenho, filho de senhor de engenho, querer ser escravo? Já ouviu falar num contexto de verdadeira opressão mesmo, por exemplo, numa sociedade rigidamente racista, um branco, um africano, por exemplo, na África do Sul, africanos são os brancos da África do Sul, querer ser negro? Meu amigo, ninguém quer passar para a classe oprimida. E o que você vê nesse caso citado aí? Que a pessoa, ao manter a sua identidade de gênero feminina, ao assumir essa identidade feminina, obteve vantagens, obteve uma vantagem material clara, que é a continuidade da pensão. A pergunta de R$1 milhão é: vai acontecer o contrário? Bem, eu comecei a fazer esse vídeo, eu estava na rua, mal tive tempo de olhar lá a notícia. Aí depois eu parei para investigar mais o assunto e, respondendo a questão se teríamos ao contrário, sim, tivemos o contrário. Há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, uma mulher, já com seus 50 anos, que recebia essa pensão, resolveu se assumir como homem, conseguiu, ela mudou o nome social, tudo. E a União foi lá e cortou a grana. Só que a engraçadinha foi lá e entrou com mandato de segurança para continuar mantendo o benefício. Ou seja, quer mudar de sexo, quer ter só a parte positiva, né? Mas não quer ter o ônus. E inclusive alegou que não existia previsão jurídica de você perder o benefício por mudança de gênero. Num determinado momento até o juiz lá concedeu sobre esse argumento, mas a União entrou de novo e conseguiu reverter, conseguiu cassar a pensão, com um argumento fabuloso e perfeito, por sinal. Diz: seguinte, se a questão é respeitar a identidade de gênero para não causar o sofrimento da transfobia, não sei o que lá, então o Estado não pode tratar ela como se fosse mulher. E você pagar a pensão é tratar como se fosse mulher e cancelar a pensão. Bem feito. Pelo menos um caso já. Agora você vê que interessante, né? Talvez isso explique por que não tem mais nenhum outro depois. Já que vai perder o benefício, não quer. Mas o que isso nos diz de verdadeiramente interessante? É sobre esse segundo ponto que eu quero colocar. Alguém fez uma transição de gênero e obteve um benefício. E outro fez uma transição de gênero no outro sentido, mas querendo manter o benefício. Ou seja, se incomoda de ser tratado do gênero que não se sente identificado em alguns aspectos. Quando é para receber um privilégio, não se incomoda não. De qualquer modo, a previsão óbvia que a gente pode fazer é que nós veremos sim mais pessoas fazendo essa transição do sentido homem para mulher. Porque é muito mais vantajoso, você obtém vantagens, você tem privilégios como mulher, coisas que você não tem como homem. E isso é só a ponta do iceberg, isso pode ser pior, porque você pode também, ao fazer essa transição, querer aposentar mais cedo. Alguns já estão falando até que não seria o caso de ter que fazer essa transição muito cedo, ter que, por exemplo, fazer o serviço militar obrigatório. Ou seja, a mudança de gênero no sentido homem para mulher, confere vários benefícios, porque há privilégios em ser mulher. Eu coloquei em mais uma situação aqui. E aí você mostra o que? De uma forma muito concreta. Alguém já ouviu falar, mais uma vez, como eu perguntei naquele vídeo mais antigo, de você querer mudar da classe opressora para a classe oprimida? Eu arrisco a dizer que os que forem fazer essa transição agora, daqui para frente,
vão sempre tomar cuidado de não estar envolvido em uma situação parecida como essa, porque se a situação tiver em jogo, não faz, porque não quer perder o privilégio. Mas o que fica evidente é que tem um privilégio. Não existe falsificação mais sem vergonha do que essa de falar em privilégios masculinos, meu Deus do céu. Não tem privilégio nenhum para ser homem, pelo menos privilégio social não tem. Privilégio masculino é físico, é maior força, é facilidade de urinar, essas coisas aí. Mas socialmente tem privilégio porcaria nenhuma. Pelo contrário. E todo dia nós estamos aí, ó. Homens morrendo, morte precoce, 80 a 90% de mortes precoces são masculinas. Uma série de doenças evitáveis acontece em muito maior quantidade. Acidentes, violência, tudo. Você trabalhando mais tempo, aposentando mais tarde, menos benefícios, sem nenhum recurso. E desgraçadamente falar em privilégio masculino, que não vivendo muito privilégio masculino. E a realidade da transexualidade está aí. Não só o fato de alguém querer fazer essa transição já atesta que esse privilégio é fajuto, porque como não se vê, não se costuma ver em nenhum contexto claro de opressão social, de classe, as pessoas querendo sair da classe privilegiada para a classe oprimida, e vai ficar mais evidente agora graças a esses privilégios. Mas fique essa advertência. Isso for se empenhando mais profundamente, isso for sendo cada vez mais aceito, você vai subvertendo a própria noção de distinção entre uma coisa e outra. E as consequências disso, a gente são difíceis até de prever. Nós já temos aí a situação bizarra aí no mundo dos esportes, onde já mostra claramente que a falsificação a nível físico já está sendo aceita até mesmo pelos grandes órgãos de saúde, órgãos em tese cientificamente estabelecidos. Estão permitindo uma mulher trans competir com as mulheres normais em modalidade esportiva. Ainda tem resistência, mas se essa moda pegar, daqui a pouco simplesmente destrói o esporte feminino. E aí você tá aí, ó, o movimento que começou pelos direitos das mulheres, que começou ampliando mais o universo de privilégios femininos, e agora ele começa a se autodestruir. Eu tenho que fazer esses adendos agora no dia seguinte, dia 27. Vou deixar os links aí que são muito interessantes. Pelo menos tem uma decisão jurídica a respeito. Na verdade tem muito mais coisa que eu poderia comentar, mas não quero me alongar mais. Nota que você abriu uma caixa de Pandora, nada mais faz sentido. Se essa moda pega, você não tem outra opção a não ser eliminar todas as diferenciações de gênero nas previsões legais, e que se dane a realidade do fato de que só mulheres realmente podem engravidar. Que na verdade, de uma certa forma, já tocaram foda-se nessa questão, né? Porque a mulher, ela se aposenta 5 anos mais cedo, independente de ter tido filho ou não. Eu sou totalmente favorável que a mãe se aposente mais cedo, porque ela teve esse trabalho adicional de criar os filhos. Mas as mulheres têm esse benefício independente de ter filhos ou não. Então, de uma certa forma, isso já está meio que escamoteado. Vamos dar os próximos passos e derrubar geral o negócio? Como é que faz? Mas então, para não me alongar demais, o ponto é que essa manifestação concreta da transexualidade desafia a ortodoxia feminista. Você já está vendo esse conflito aí entre aquelas que estão sendo chamadas de TERFs, né? Trans Exclusionary Radical Feminists, que são aquelas feministas tradicionais da segunda onda, porque no começo o feminismo de segunda onda não tinha essa abertura para transexualidade, não tinha nem abertura para lesbianismo. Isso veio depois, que é um exemplo que está sendo muito comentado, a J.K. Rowling, autora do Harry Potter, que está tentando cancelar a mulher aí, porque ela manifesta essa visão feminista clássica da segunda onda, que tem essa crítica a essa questão da transexualidade. E ela não é qualquer uma, é uma mulher que deu dinheiro para movimentos feministas, é uma mulher que sofreu violência doméstica, dá dinheiro, financia abrigos de proteção a mulheres. A sua obra, muitas pessoas consideram Harry Potter uma obra extremamente progressista, que de fato tem lá a bruxinha Hermione, que claramente tem um comportamento que, se fosse traduzido para o nosso mundo real, seria um comportamento feminista. Apesar de que nem tanto, eu li Harry Potter todinho, você não dá para dizer que é uma obra lacradora de forma nenhuma, mas tem esses elementos. E, no entanto, o fato dela ter dito que o que deveria determinar determinadas questões é o fato físico, é motivo para ser atacada, denegrida
enxovalhada de todas as formas. Se ela não tivesse $500 bilhão no bolso, meu filho, ela estava ferrada. Mas ela tá aí, batendo de frente. Ela publicou um artigo muito bom, por sinal, que eu recomendo que vocês leiam. Infelizmente está em inglês, né? Não lembro o nome agora, mas eu vou linkar aqui. Que, aliás, eu tinha pensado em fazer um vídeo, assim, um texto só sobre esse artigo da Rowling, que é muito interessante. E para não me alongar mais do que isso, é isso. Eu vou deixar linkado o vídeo Transsexualidade versus Feminismo. Tem umas sutilezas aí que ainda merecem ser melhor exploradas. Algumas pessoas podem contestar a minha afirmação, insistindo na tese que somente a excepcionalidade é determinada naturalmente, que é uma tese problemática, mas eu acho até interessante a gente trabalhar em cima dela, porque o que acontece. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, finalizando esse vídeo no dia 26 de janeiro de 2021. Espero que seja um vídeo 201 do canal. Muito obrigado pela sua atenção.